Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, cujo título é O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Estamos na última parte do capítulo que trata das instruções dos espíritos. Estamos no item 17. Vamos ver hoje uma mensagem que trata sobre a piedade. Essa mensagem nos é trazida pelo espírito Michel e foi recebida em Bordeaux em 1862. Diz-nos então o espírito Michel sobre a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus, a caridade. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Esse encanto é a alegria por termos podido amenizar a dor de um irmão. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas não se tem a agrura dos gozos mundanos. Não tem as pungentes decepções do vazio que estes gozos mundanos deixam atrás de si, porque não nos acrescentam nada em nossa vida moral. Há uma suavidade nessas alegrias, não é? Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes é a virtude por excelência. A que praticou em toda a sua vida o divino Messias, sim, Jesus, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela, na terra, fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Vamos chegar lá. Continua o espírito Michel dizendo assim: o sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos porque a visão de sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência.
essa alegria fútil, alegria mundana, que seria perturbada pelo auxílio aos necessitados, por mesmo entrar em contato com eles. A tranquilidade, essa tranquilidade insensível, a tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável, é a tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Porque é preciso muito coração duro, muita indiferença pelo ser humano para tirar pela corrupção os recursos que poderiam amenizar a dor de tantos irmãos nessa humanidade. Ele continua nos dizendo: quando a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora. Desculpe, vou reler. Não é quando, é quanto. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Não, a piedade não perturba. E ele continua: sem dúvida, a alma experimenta o contato da infelicidade alheia e, voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o seu ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga. Olha que coisa simples. A pressão da mão amiga. Como a dizer o quê? Você não está só neste mundo. E cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta do nosso irmão para nós, não é? Se volta docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. Então é um grande encontro, um encontro de um irmão que pode auxiliar com o encontro junto ao irmão que necessita de auxílio. Isso promove, é um abalo diante da dor humana, mas isso promove naquele que pode ajudar uma alegria à alma dupla. Primeiro, por sentir em si o bem de estar fazendo bem. Segundo, por estar naquele contato, percebendo como aquela ação é importante na vida daquele irmão. E o quanto nós percebemos que o tão pouco que já podemos fazer é capaz de melhorar a vida. E, claro, melhorar muitas vezes não é tirar a dificuldade da vida do irmão, mas ajudar a amenizar. Estamos nos lembrando aqui do momento em que Jesus cai ao levar pelas ruas o madeiro em que seria crucificado. Jesus cai muito fraco que já estava e Cirineu é chamado a carregar a cruz para ele um pouco, porque ele não iria conseguir carregar. Então vejamos que aquele Cirineu amenizou por um pouco Jesus naquele momento
mas a cruz estava ali. Foi apenas por um pouco, mas como aquele pouco foi importante. Quando uma mulher pôde molhar a sua boca, como aqueles momentos, aquele alívio foi importante para que ele pudesse chegar aonde ele precisava chegar e viver o que ele precisava viver. E assim também nós. Precisamos chegar aonde precisamos chegar e viver o que precisamos viver. E muitas vezes precisamos de ajuda para isso. E a providência divina nos coloca uns na vida dos outros, para que sejamos uns na vida dos outros, esses sirineus. Não aquele que resolve, não aquele que tira a dificuldade, mas aquele que pode amenizar. Isso nós podemos fazer. E o Espírito Michel continua nos dizendo: a piedade é melancólica, mas celeste precursora da caridade, essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Então, a piedade é aquele sentimento que faz com que nos toquemos da dor do outro. E isso nos estimula, isso nos alimenta a iniciativa da ação, que é a caridade. A caridade é a ação de suprir a necessidade do próximo, mas é necessário que haja essa piedade, essa compaixão. É nós estarmos tocados pela dor do próximo. Isso nos movimenta em direção à ação da caridade. Por isso elas serem irmãs, não é? Elas estão juntas. A piedade é melancólica, mas celeste precursora, ou seja, vem antes, não é, da caridade. É essa primeira virtude, sim, a caridade, da qual é irmã, a piedade, e cujos benefícios prepara e enobrece. Então, a piedade nos prepara para os benefícios que advêm da caridade, que é o bem em ação, é o amor em ação, a caridade. E podemos ainda ver a mensagem do item 18, que é de um espírito familiar, foi recebida em Paris em 1860 e ela trata dos órfãos, os órfãos. E nos diz então o espírito familiar: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhe servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Né? Se nos lembrássemos que aquele pequenino que ajudamos nos foi um ente querido numa outra encarnação. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão que recebe. Porque vossos óbulos frequentemente são bem amargos. Ou seja, é dado, mas às vezes não da melhor forma. Quantas vezes os óbulos, não é?
o que damos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Ou seja, muitas vezes é dado de tão má vontade, de forma grosseira, que se a pessoa não estivesse em casa com a doença ou a privação, talvez nem aceitasse. Mas é a necessidade que nos faz exercitar a humildade, não é? Baixar a cerviz. Dai delicadamente. Então, tiramos esse caráter, não é? De esmola, mas passamos simplesmente a fazer essa caridade. Caridade quer dizer amor. Caridade é amor em ação. Dai delicadamente. Acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios: uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Vá com Deus, meu irmão. Que Jesus o abençoe. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. Vou repetir. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. E pensai que, fazendo o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Claro, todo o bem que fazemos são sementes positivas na nossa sementeira, não é? E o que ele diz: evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. Porque muitas vezes a pessoa dá, mas dá de um jeito assim, né? Meio que se protegendo, como se aquela pessoa fosse perigosa. E isso dói, não é? Imaginemos a gente nessa situação, a pessoa nos dando algo, mas com medo de nós, ou com nojo. Pode acontecer, a pessoa pode não estar limpa, não é? Até já contamos aqui um caso de uma amiga que estava indo para a casa espírita e encontrou no meio do caminho, quase chegando lá, com uma pessoa em situação de rua, aparentemente, e ela chegou estendendo a mão, lhe pedindo um aperto de mão. A pessoa estava bem suja. E ela ficou impactada naquele impasse rápido dos segundos que parecem minutos. E o que fazer? O irmão olhando ela nos olhos e estendendo a mão, e ela simplesmente levantou a mão e apertou a mão dele. E era isso que ele precisava. Era a caridade que ele precisava. Era o que ele estava necessitado de receber. Não era dinheiro, não era pão, era atenção à sua dignidade. Apertaram-se as mãos e ela desejou que ele fosse com Deus, e ele agradeceu e retribuiu, e seguiram ambos os seus caminhos. Sim, ela chegou na casa espírita e disse, foi lavar as mãos, até porque é assim que deve ser, não é? Hoje, então, a gente entende isso mais do que nunca, mas sempre é necessário que se faça. Independente, chegamos em qualquer lugar e lavar as mãos é importante. Essa foi, então, a mensagem de um espírito familiar sobre os órfãos. Hoje, graças a Deus, adotar é muito mais comum do que era no século XIX. Com a graça de Deus, não é? É isso, queridos amigos, projeto quase 15 minutos, achamos que seria um pouco mais rápido essa mensagem por ser pequena, mas não foi não. Desculpa. Amanhã estamos de volta com mais um programa, projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã, muita paz a todos.